Muito bem, Eduardo. Já conversei aqui com o Matt, com a Mercedes, com a Cassie, e está sendo assim inacreditável imaginar o CPEC no Brasil e essa ponte sendo realizada entre Brasil e Estados Unidos para poder cada vez mais fomentar a força do conservadorismo aqui. E eles têm falado muito de aprender conosco, né? Nós que aprendemos tanto com eles, né? O Terça Livre nasceu depois que eu trabalhei no Church Militant, lá nos Estados Unidos, e vi o trabalho do Alex Jones, o pessoal. Agora, eles estão falando de aprender conosco. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui, né? Mas como é que você vê esse aprendizado mútuo entre nós e eles aqui no CPEC Brasil? O que mais me impressiona, Alan, é que é o seguinte, né? Quando os americanos eles vêm aqui, primeiro, satisfação estar aqui do seu lado, Terça Livre, que é a nossa Fox News aqui, é exatamente isso. A gente também fica impressionado devido à surpresa deles, porque eles não sabem, né, desse movimento conservador que existe aqui no Brasil. Muito provavelmente porque não exista uma grande imprensa em comunicação direta com os Estados Unidos para mostrar a verdade do que ocorreu aqui com o nosso país, principalmente, né, em 2018, isso aí se tornou claro devido ao fato concreto que foi a eleição do Jair Bolsonaro e também a reboque, 50 e poucos deputados federais eleitos pelo PSL. Isso, inclusive, é um fato tão notório que fez parte da minha fala ontem na abertura do CPEC, quando eu exemplifiquei com a Folha de São Paulo o que, por vezes, sai na Folha é o que sai no Le Monde na França, no The Guardian na Inglaterra, no The New York Times nos Estados Unidos, no El País na Espanha. Então, eles são muito bem arquitetados em nível mundial, nessa escala global, e propositalmente fecham os olhos para outros fatos. Então, é algo que impressiona os americanos e que a gente começa a quebrar mais esse monopólio. Quando a gente vê os conservadores entrando nas universidades, alguns conservadores como Josias Teófilo fazendo filmes sobre Olavo de Carvalho, o nosso papel aqui é quebrar o monopólio deles na política. Então, eu acredito que tem tudo para dar certo. Eles estão aprendendo muito com a gente e nós com eles, com certeza também. Essa ponte criada, ela surgiu quando? Quando é que você teve a ideia de falar assim, pô, a gente precisa trazer um evento como o CPEC para o Brasil? Como é que surgiu isso? O meu amigo André, que mora lá nos Estados Unidos, né, é a pessoa que fala do CPEC, alguns outros amigos em torno também falavam, e quando você começa a ter as aulas com o Olavo, ele chamando a atenção para a questão cultural, para a questão dos meios de comunicação, eu percebi que o front, a guerra que a gente trava hoje em dia, é ali. Hoje em dia você não vai ter mais, dificilmente você vai ter uma guerra, pode acontecer, mas a guerra não é mais aquele tanque contra tanque, país contra país. É uma guerra da informação. Eu chego até a imagine que o governo Jair Bolsonaro faça 1000 maravilhas. Tire milhões de brasileiros da pobreza, saneamento básico, infraestrutura por todo lado, agronegócio bombando, os industriais lucrando, geração de emprego pleno. Se nós não tivermos uma comunicação, nada disso vai adiantar. A gente acabou esse ano, aí eu me incluo nessa equipe, acabou com o toma lá da cá governamental. O foco da corrupção, você vê só, mensalão, você olha o petrolão, postales, Previ, esquema dentro dos Correios. Você acabou com isso tudo numa tacada só, colocando os ministros chamados ministros técnicos. Ou seja, não existe mais o que o americano chama de pork and barrels, não existe mais a institucionalização da corrupção. O governo, o executivo, o presidente não conversa mais com o Congresso na base do toma lá da cá. Toma essa direita, deixa aqui o partido X indicar o Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras, deixa o partido Y indicar esse ministro aqui. Então, nessa tacada, você já corta aí pela metade a corrupção do Brasil, né, dentro da esfera federal. Mas isso daí não é divulgado. O que é divulgado? É que o Brasil não está na OCDE, é que a Amazônia está pegando fogo, e eles fazem uma rotativa, né? Parece que todo mês tem um ministro com um alvo nas costas que eles ficam metralhando. É só olhar as capas das revistas. Já teve o Abraham Weintraub com o narizinho de palhaço, já teve o busto do Moro em cimento desmoronando, já teve o ministro Ernesto Araújo. Então, a conclusão disso é que, se não tivermos uma comunicação com a sociedade, vai parecer
que o Brasil está indo ladeira abaixo. Vai parecer que o Brasil realmente é governado por uma pessoa autoritária. E não é isso que a gente está vendo. Não é isso, por exemplo, que o ministro Onix apresentou aqui, com a PPI, com a redução, enxugando não só os decretos, mas também os cargos comissionados dentro do governo. Então o Brasil tem tudo para dar certo. Mas essa guerra tem que ser vencida, porque se nós não vencermos, Alain, eles vão retornar dizendo que são eles que protegem o negro, as mulheres, os índios, o pobre e toda aquela ladainha. Então, todo dia, a gente tem que relembrar que eles deixaram 13 milhões de desempregados, nutriram com o dinheiro dos nossos impostos ditaduras aqui na região, porque o PT é como uma bactéria. Eles estão ali, eles só estão esperando a nossa imunidade reduzir para vir com tudo de novo. E o que esperar agora dos próximos anos do CIPEC? Pretende continuar? Como é que está essa conversação com Ontem os a abertura americanos? foi muito empolgante, né? Inclusive um deles falou que aqui é a melhor estrutura que eles viram internacionalmente. Então, de todos os CIPECs, do Japão, Coreia do Sul, Austrália, o Brasil está top na estrutura e eu acho que tem tudo para ser um evento anual. Nós não conversamos com relação a isso ainda, mas eu gostaria de fazer sim um CIPEC, pelo menos um CIPEC, todos os anos, para que a gente afine o discurso, para que a gente veja como é que a gente faz a defesa da Amazônia com Dom Bertrand, como é que a gente resgata a história com o professor Rafael Nogueira, como é que a gente trava essa batalha dentro da política com o ministro Onix Lorenzoni. Então é para a gente se manter mobilizado. Eu sei que pode parecer cansativo, mas o preço da liberdade é eterna vigilância. A Cassie falou que o Brasil, uma das coisas, ela e o Matt, né, uma das coisas que mais impactaram foi a energy, né, a energia. Eles falaram que os eventos conservadores lá são eles bem... estão assim, maravilhados. Esses grupos aí, o Direito a Minas, Movimento Conservador, pessoal de Paranavaí, acampamento, se não falar acampamento agora, você é degolado. Pessoal do acampamento Lava Jato, tem vários movimentos, né? Eles estavam muito empolgados. Inclusive, entrem no Twitter dos americanos, lá do Matt, da Casey, vocês vão ver vocês lá quicando, pulando, e eles elogiando. A Casey chegou até a falar, né? Parece até um jogo de futebol. Ela falou. Tá vendo como é que tem positivo? Eu acho que isso é uma das riquezas, né, do brasileiro, né? Porque imagina um país que ficou décadas, né, sob domínio socialista, tendo a família sendo destruída, nenhuma porta na imprensa dando abertura para quem quisesse criticar isso, seu pai sendo ultrajado como um nazista, matador, enfim, e de repente você vendo agora, Eduardo, depois de ver seu pai sendo esfaqueado, seu pai sendo caluniado, seu pai sendo recebendo todo tipo de mentira e calúnia, e agora você olhar para o CIPEC acontecendo, como é que é o sentimento de ver isso acontecendo, tudo isso acontecendo? É uma satisfação imensa, né? Eu queria só resguardar aqui, abrir um parênteses para dizer que o Jair Bolsonaro ele é só o braço político. Se não tivesse um Terça Livre, se não tivesse o Direito a Minas, o acampamento, o pessoal do movimento conservador, o Jair Bolsonaro jamais teria chegado lá. Então, quando ele chegou, o que ele faz? Ele inverte as coisas. Ele fala, o poder público é para servir a população. A população, na verdade, é o empregado do funcionalismo público. E ele não está inovando. Ele está copiando, por exemplo, o que dizia Ronald Reagan, que foi a primeira estrela do CIPEC em 1973, quando ele começou com o discurso do We the People. Tem um vídeo interessante, tá? O Ronald Reagan tem vários vídeos no YouTube, né? Mas esse é um dos que ele vai explicando, em que o poder está na mão da sociedade e não o contrário. Então a gente fica muito esperançoso porque pela primeira vez a gente está sentindo que o Brasil está trilhando um outro caminho. É só a gente imaginar como é que estaria o Brasil se o Haddad tivesse sido eleito. Eu olhei um vídeo o pessoal comediante, como é que é o nome deles? Canal do Hipócritas, isso aí. O pessoal do Canal do Hipócritas fazendo uma matéria humorística, né? Mas colocando como se o Haddad tivesse sido eleito. Então eles estavam falando que o Haddad foi na posse do Maduro, a Manuela Dávila assumiu o poder como vice, e aí já fez reuniões com a CUT, com a MST, inclusive ia ter uma campanha de distribuição de armas para a MST, enfim.
eles fazem uma paródia, eles fazem um humor, mas que, no final das contas, é muito próximo da realidade, né? Quando você vê o Paulo Pimenta, a Gleisi Hoffmann indo para a Venezuela, nos dias de hoje, querer lá lamber as botas do Maduro, certamente, se o Haddad tivesse sido eleito, ele estaria indo na posse do Maduro lá, dizendo, né, repetindo as palavras de Lula, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. E me perdoem os amigos venezuelanos, né, a gente utiliza muito o Roderick, Rafael Valera, todos vocês que estão aqui, né, Eduardo Bittar, que são venezuelanos, a gente utiliza a Venezuela porque fica claro, não é mais a teoria, é o socialismo do século XXI, o bolivarianismo na prática. E muitas das vezes, né, algumas empresas até fazem umas coberturas, mas eu acho que falta um pouquinho mais. Poxa, na imprensa tem pessoas sensacionais, né? Tem pessoas, poxa, eu sou fã do Leonardo Coutinho, hoje em dia ele vive nos Estados Unidos, né? Mas tem gente com coração, coragem, para levar adiante matérias investigativas, como, por exemplo, do falecido Tim Lopes, de se meter no meio do tráfico de drogas. Por que não fazer matérias desse nível, indo lá dentro da Venezuela, vendo o pessoal caçando pombo, comendo gato de rua, cachorro de rua? Por que não mostrar essa realidade? E, às vezes, a gente só consegue ter esse contato com a realidade num discurso do ministro Ernesto Araújo aqui no CIPEC, falando da menina de 14 anos e 14 quilos. Então, o que a gente não pode aceitar é esse tipo de coisa. A gente está fugindo dessa ideologia. E reparem só, né? Depois que o Karl Marx sintetizou as ideias comunistas, e vieram as derivações do marxismo, stalinismo, leninismo, maoísmo, todos eles sempre falam, o Stalin não interpretou bem Karl Marx. Eu, Mao Tse-tung, vou interpretar bem e aplicar na prática essa igualdade. E lá se vão alguns milhões de mortos. E na sequência vem o Fidel Castro, não, o Mao Tse-tung errou na mão, fez errado, eu, Fidel Castro, vou fazer certo. E lá vai não sei quantos mil para o paredão. E agora, mais uma vez, a história se repete. Vem Chávez falando que não, agora é o socialismo do século XXI, é o bolivarianismo que vai dar certo. E mais uma vez, dá-lhe de pessoas morrerem. Então é isso que a gente quer evitar para o Brasil. Eu finalizo aqui só puxando um pouquinho para a segurança, né? Às vezes a gente se sente inseguro no Brasil. A capital mais violenta do mundo é Caracas. Aqui no Brasil, a média nacional está um pouco abaixo de 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Caracas, 2 anos atrás, estava com 120 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Para que nós tenhamos uma referência, né? Segundo a gloriosa ONU, a violência ela passa a ser crônica, o problema de criminalidade ele passa a ser crônico, quando esse número ultrapassa os 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, certamente, a gente vai no limite para tentar expor, primeiro denunciar isso ao mundo, para que depois a gente venha a ter as soluções. E eu só fico triste que esse esforço é feito através de países, uns dando as mãos para os outros, e não através da Organização das Nações Unidas, que é o órgão que tem por primazia defender os direitos humanos e trazer a paz mundial. Parece que a alta comissária dos direitos humanos, a senhora Bachelet, está mais preocupada em criticar o presidente Bolsonaro. Vide o seu último relatório, onde fala que no Brasil existiu uma redução da democracia com a ascensão do Bolsonaro, quando na verdade nós temos toda a imprensa livre, nenhum partido foi fechado, todos os políticos falam o que quiser, inclusive fake news. Então, onde é que está essa redução da democracia? Eles é que fazem essa guerra ideológica, e a gente está aqui para combater isso. E é mera coincidência que o marido dela era da Stasi, da Alemanha Oriental, e ela é fundadora do Foro de São Paulo, no grupo de Marbella, com José Disseu, né? Ela tem muito que explicar agora com a delação do Léo Pinheiro, né? Sobre a OAS. Sim. Alguns milhões, depois de Venezuela, Cuba, Nicarágua e países africanos. Agora a bola está com a senhorita Bachelet para explicar sobre essa delação do Léo Pinheiro. Bem, muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. Eu que agradeço, mais uma Alain. vez. Obrigado pela força aí. E finalizo aqui só pedindo para vocês, já que nós somos livres e fortes nas redes sociais, para que sigam os colegas do Rumbo Libertat.
É um grupo de venezuelanos, está exilado, uma parte na Colômbia, uma parte aqui no Brasil, mas eles é que me alimentam com as informações para eu saber o que está acontecendo lá na ponta. As autoridades americanas também escutam eles. Rafael Valera, Eduardo Bittar e Roderick Navarro são os principais expositores, mas também tem o Angel, o Alan. Então aproveitem para conversar com eles. Se levantem, por favor, para conversar com eles. O que acontece na Venezuela de verdade e o que a gente pode fazer para ajudar. Muito obrigado.